Se a gente segue o raciocínio do Gustavo, Luciana, não sei qual é o seu, vamos saber. O verdadeiro poder no Brasil é esse supremo poder? Hoje, com certeza. Eu acho que não temos muita sombra disso, né? Por desenho, né? Tá ali, desde essa centralização, essa concentração, ela não aparece nem do dia para a noite, nem de maneira acidental, ela foi desenhada, mas, por outro lado, também por uma falha do próprio legislativo, do próprio Congresso, né? É fato, principalmente, eu acho que convivendo bastante, né, com membros do Judiciário, é fato de que eles se sentem mais preparados, iluminados, enfim, mais preparados de uma certa maneira, de qualquer maneira, né, para entender o que a sociedade precisa, e isso aparece, inclusive, explicitamente apareceu na fala de alguns ministros, né? E por conta do desenho e por conta de uma série, né, de questões estruturais e conjunturais, essa centralização foi acontecendo cada vez mais. Eu acho que a questão aqui, talvez... Sim, é fato que, pelo desenho constitucional, a gente já tem uma concentração bastante grande do poder, mas a questão não é só essa, né? A questão é a combinação, né, dessa centralização que foi legalmente, constitucionalmente concedida ao Judiciário e ao Supremo, somada com falta de transparência, né, alguns desvios duvidosos, pelo menos, algumas dúvidas com relação ao devido processo legal, né? E aí culminando também com atividades e envolvimentos pessoais, né, dos ministros. Eu acho que a combinação que é preocupante é essa, uma centralização que, entre aspas, ela é devida, né, não é errada, por outro lado, né, falta de transparência, falta de previsibilidade. Gosto de lembrar que algumas pautas que passaram pela STF algumas vezes, elas foram reformadas, reiteradas e decididas de maneira completamente contraditória em pouco tempo. Isso gera para nós, economistas, né, o judiciário, ela tem um papel muito importante na questão da segurança jurídica, seja para aspectos econômicos, mas também para aspectos sociais e políticos. E isso não está sendo cumprido. Então, a falta de previsibilidade, né, a falta de transparência, né, e também, né, uma centralização que ela pode ser juridicamente explicada, mas ela ultrapassa muitas vezes. E aí eu queria trazer um dado, é uma pesquisa assim, que eu tive recentemente contato de um colega meu lá do INSPER, o Ivar Hartmann, e ele acabou de concluir, né, uma pesquisa de quase 3 milhões, né, de decisões julgadas em colegiado, decisões monocráticas e julgados, e aí ele chega numa conclusão que o mais preocupante do STF hoje é uma combinação de 3 fatores, né? Primeiro são as decisões que são monocráticas. No levantamento dele, de 35 anos, né, isso chega a nada menos do que 94,8% das decisões sendo monocráticas, né? Isso no ano de 2023, que foi o ano em que ele analisou especificamente para essa questão. Combinado a 2 outros fatores, né? A questão de não haver mais sorteio. Em pelo menos 50% desse ano que ele estudou, os casos foram, né, direcionado especificamente para uma questão, né, de, enfim, todos os atos antidemocráticos que estavam sendo julgados, não houve, passou essa regra do sorteio de quem que seria o ministro relator. E, por fim, o terceiro elemento que preocupa nessa combinação é a questão dos casos sigilosos. Então, essa combinação desses 3 fatores, decisões monocráticas, sigilo e o não sorteio, mas direcionamento direto dos relatores, ela acabou virando norma. Essa é a conclusão desse trabalho dele. E eu acho que isso aí é horrível. É horrível. Na verdade, é a combinação de um autocratismo bastante forte, né? Então, a combinação disso, isso está no trabalho dele, no estudo dele, com números, né? De novo, 3 milhões a pesquisa total, e olhando especificamente para o ano de 2023, é isso que ele encontrou. Então, isso é extremamente preocupante.